Então, crianças, voltamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos ter uma aula de ensino religioso. E hoje nós vamos falar de um tema que o mundo está precisando. O ser humano, ele precisa vivenciar isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de empatia. Já ouviram falar sobre essa palavra? Já, né? O Tinei já falou em sala de aula. Ele vai muito ao encontro do programa O Líder em Mim, no hábito que diz que nós precisamos compreender para ser compreendido. E vamos descobrir então o que significa essa palavra empatia. Não é muito difícil, mas nós precisamos trabalhar isso em nossa vida todos os dias. Não é fácil mesmo. Tem pessoas que não conseguem vivenciar a empatia, mas não conseguem porque não querem. Porque para vivenciar basta praticar, porque a empatia é um dom e um hábito. Se aprendermos a viver dessa forma, nós vamos ter um mundo tão melhor, mas tão melhor que nós vamos gostar demais desse mundo. Então vamos lá entender o que é empatia. Empatia é um substantivo feminino e, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, significa ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Nossa, tio Ney, que coisa complicada. Não é complicado. Ter empatia é saber se colocar no lugar das outras pessoas. Por exemplo, quando um coleguinha fica triste na sala de aula, é tentar imaginar e sentir um pouquinho da tristeza daquele colega. Tentar entender que aquele colega tem uma dificuldade, talvez, porque ele não tem as mesmas condições que você tem em sua casa de ser acompanhado pelo papai, pela mamãe, pelos responsáveis. É tentar entender que aquele coleguinha talvez esteja fazendo alguma coisa para chamar a atenção, simplesmente porque está carente de atenção. Tentar entender que talvez um coleguinha está te empurrando na fila porque ele quer chamar a sua atenção ou porque ele quer brigar para chamar a atenção. Quando nós falamos de empatia, é colocar-se no lugar do outro e tentar sentir o que o outro sente para depois a gente pensar na possibilidade de julgar. Julgar, na verdade, não pertence a nós, né? O único legislador que nós temos, o único juiz é Deus. Mas a gente tem que entender um pouquinho por que as pessoas agem daquela forma. E a melhor forma de fazer isso é ter a empatia. É vivenciar o hábito, compreender para depois ser compreendido. Olha só que beleza de hábito é esse em relação à empatia. Compreender para depois ser compreendido significa eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou estar do lado, eu vou compreender para depois eu tentar me explicar. Por exemplo, um coleguinha chega para você e fala, olha, hoje eu não estou legal, hoje estou mal. O que foi? Me conta. Quer compartilhar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É compreender o porquê que o coleguinha está agindo em determinadas situações para a gente poder ajudar melhor. Então, ter empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Existe até um ditado que fala que empatia é calçar o sapato do outro, né? Tem gente que tem um sapato pequeno, tem gente que tem um sapato grande. Eu, por exemplo, eu calço 43. Se eu for vestir um sapato de vocês, não vai, se eu for calçar um sapato de vocês, não vai me servir. Da mesma forma que se vocês calçarem um dos meus sapatos, vai ficar grande. Mas aí a gente vai entender um pouquinho como que eu consegui andar, como que eu ando. É só calçando o sapato que eu vou sentir como que o meu tênis pode estar, ou o meu sapato vai estar funcionando e como você vai sentir quando ele também estiver no seu pé. Então, ter empatia é colocar-se no lugar do outro para compreender o quanto o outro também precisa de ajuda, o quanto o outro também precisa da gente. E empatia é importante. Olha esse desenho aí, ele fala bastante sobre empatia, sabe por quê? Porque a pessoa, ela abriu um guarda-chuva não só para ela. Às vezes a gente tem empatia nesses pequenos gestos. Por exemplo, tá chovendo, eu tenho um guarda-chuva grande. Aí eu vou lá e abro o guarda-chuva só para mim, não ajudo quem está próximo. O lanche hoje é algo que eu não gostei. Eu sei que o outro colega não gostou. Só que eu trouxe 2 pedaços de bolo e o colega não trouxe nenhum. Ter empatia é dividir. Ter empatia é perceber que o outro precisa das coisas da mesma forma que a gente.
É a habilidade, ter empatia, é a habilidade de se colocar no lugar do outro. E não depende apenas de genética. O que é genética? Você não nasce com isso. Você desenvolve. Cabe, então, a nós fazermos com que todas as pessoas do mundo tornem-se seres humanos mais empáticos, colaborando para um mundo melhor. Ah, por que cabe a nós, professor? Porque nós somos líderes e líder tem que fazer o melhor. Então, que dicas a gente pode ter para ser mais empático? Primeiro é ser exemplo. Deixe que as pessoas percebam que em você a sua preocupação com os outros e com as consequências de suas atitudes. Assim, elas vão assimilar também, devem sempre estar atentas às pessoas ao seu redor. Lembra na aula do Líder em Mim de sexta-feira passada? O professor falou, a gente tem que deixar que as pessoas se espelhem em nós temos que ser figuras de transição, nós temos que ser exemplos. E trabalhe os sentimentos. Pergunte, questione, fale sobre o que você sente em relação a determinada situação. Isso aí é bom, porque somente depois que eu entender um pouquinho de mim, eu vou conseguir começar a entender um pouquinho do outro. Ah, tio, é só isso? Não. É conversar, é ter diálogo, é contar histórias de exemplo. É mostrar para as outras pessoas o quanto o mundo pode ser melhor quando todos nós nos preocupamos uns com os outros. Isso é o mesmo que buscar o bem comum. O que é bem comum? É quando todo mundo quer uma coisa boa que vai servir para todo mundo. Então, a gente tem que ser exemplo e trabalhar esses nossos sentimentos. E aí sim nós vamos conseguir preencher esse quebra-cabeça aí, ó, onde uma pessoa empática, juntamente com um monte de outras pessoas empáticas, vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Então, empatia é se colocar, é se preocupar, é ficar atento ao outro, às necessidades do outro e ajudar quando nós pudermos. Vamos ser empáticos? Vamos viver a empatia? Eu conto com vocês, tá bom? Um abraço. Gosto muito desse tema.